seu escapulário, com que eu me armo. Salvação prometem a Virgem do Carmo, a Virgem do Carmo, minha advogada, mãe dos carmelistas, de toda venerada. Ser morroquiano é acordar de manhã e ver o sol nascendo na Serra das Araras. É ser amigo dos animais e da floresta. Paca, tatu, anhuma e tuiuiu. Colher frutos do cerrado, mangava, tequi, marijinjum e bocaiúva. É viver da terra e para a terra, preservá-lo elo com a natureza estabelecidos pelos nossos antepassados. É saber a lua certa para coletar a argila e dominar a ciência das panelas, moringas e potes de barro. Acertar o dia certo da coleta do buriti para construir arapumba, peneiras e cestos. Ser morroquiano é ter fé em Santa Luzia, Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião. É saudar os santos nos barracões das comunidades com licor, pamonha. Aloá. É crer na proteção da espada de São Jorge, lança de Ogum e comigo ninguém pode nas portas das casas. Valorizar as parteiras que deram suas vidas para trazer mais vida. A medicina natural articuladas pelas benzedeiras e rezadeiras. Tomar chá de aça-peixe, garrafadas de cura e orgulhar-se do poder que a floresta tem. Ser morroquiano é carregar a identidade, a cultura, a história, a memória e as linguagens de povos tradicionais, que aos poucos vão se perdendo, escondendo de medo, receio das cercas das grandes fazendas que os sufocam, que os prendem e os limitam. Ai do povo, se não é a morraria, a floresta da morraria, porque aonde nós estamos conseguindo alguma matazinha e essas áreas aqui que é de morraria, que ainda não é destruída. É uma dor que a gente sente no coração, que a nossa terra está sendo destruída por a mão do próprio homem. E aqui ainda, a bênção que nós temos de Deus, ainda que tem essa serra, onde a chuva chove mais, onde a gente vê muita coisa importante, todas essas serras, beira essas serras aí, tanto para o lado de lá como para o lado de cá. Sempre nasce vertente aí que estoura bem no pé da beira da serra, aí estoura aquela vertente de água que escorre água permanente. A chuva vai parando, ela vai parando também, às vezes diminuindo um pouco. Nós temos uma bem ali.
Esses povos da Morraria, eles são muito antigos, eles fazem parte de todo um processo histórico social que faz parte também da história de Cáceres, né? As comunidades que se constituíram nesse espaço geográfico fica entre as planícies, os vales e os espaços que fazem parte da Serra das Araras. Então, nós podemos recortar os diferentes momentos de ocupação da província serrana. Isso que nós chamamos de Morraria, o pessoal da geografia, o pessoal que estuda as ciências da terra, classifica como província serrana. Então, a província serrana, segundo esses estudiosos, é essa faixa mais aqui no costado norte do Pantanal, de uma área caracterizada por elevações, e cujas elevações revelam espaços internos, vales, imensos vales. No alto, no cume dessas elevações, você tem algumas chapadas, alguns platôs e nascentes de córregos, obviamente. Eu buscava água lá nesse lugar, nessa vertente lá, na cabeça. Não tem como ir aqui dentro do mato aqui. Buscava na cabeça, essa moçada encordrava aí com meninada aí do tempo daquela dona Margarida ali, tinha uma moçada aí. A gente amanhecia bem cedo, eles estão com medo de onça, eu passava por aqui, ia comigo, nós ia tudo com vazio, põe água doce para beber. E a água saluba a gente ia buscar muito ribeirão. Então aí foi diminuindo essa vertente de água, com a destruição também de muitos aí do outro lado. Hoje nós temos o poço artesiano ali na comunidade. Uma outra característica do povo da Morraria, por essa região ser uma região de calcário, então tem muita ocorrência de água salobra, água salgada nos córregos. Daqui depois que desce da serra, que tem um córrego ali por nome Cajuru, que é água sargada. Daí para cá que começa essa água sargada. E como era a água doce, potável, era uma coisa mais difícil, os moradores da região faziam uso da água salobra, que tem baixa quantidade de iodo. Isso provocava então a ocorrência de uma doença da tireoide, chamada de bócio ou papo. Essa questão do desenvolvimento do papo era uma coisa que trazia constrangimentos para os moradores da Morraria. Quando eles iam na cidade, então, as pessoas ficavam olhando com curiosidade aquela protuberância avantajada no pescoço da pessoa, e eles não tinham conhecimento suficiente naquele período para fazer a reposição do iodo, então era muito comum a ocorrência de papo dos moradores aqui da região da Morraria. E o papo, vocês sabem que comporta múltiplos significados, né? Papo é aquele cara que fala muito, falastrão, que conversa em verdades, essa coisa toda. Então, tinha muito preconceito. É uma cartografia bastante vasta, né? E com uma variedade de cultura, né? Porque foi uma somatória de pessoas da própria terra, de migrantes e de indígenas, né? A questão do negro também, a comunidade negra que também foi se avolumando ali. Possivelmente os primeiros moradores são povos indígenas que passaram por aqui, alguns até permaneceram, e a arqueologia, por exemplo, já tem revelado algumas informações preliminares sobre essas populações ameríndias, sobre esses povos indígenas que estabeleceram aqui, que moraram aqui, que passaram por aqui. O avô João da Silva diz que ele tinha um sangue de índio, que é a marido da velha virgem. Aí o fala que diz que meu avô, o índio pegou ele, né? Porque a água estava muito do Poiá, que naqueles tempos os pais, tudo ia para o Matapuaia. Aí chegou lá, o índio pegou meu avô. Ele é preso, né? E ele disse que estava apoiando, pegaram na paia, daí disse que ele foi e fugiu. Acho que era dessa raça, conheceram, né? Aí pegaram ele e foi coisa para a barraca deles.
Aí estavam, diz que poiando, aqui dali ele ia para matar poia, daí diz que confiaram, arrumaram confiança nele. Aí escondeu e falou, irmã, se arrumar confiança no mim agora, eu vou ver se eu fujo. Aí diz que ele foi, lutou e fugiu dos índios. Diz que mais diz que andou, bateu o braço, atravessou o córrego, diz que os índios iam até na beira do córrego para descansar, e não descansou mais. Que o ramo que eles tinham era esse. Fazia a roça e para ele ganhar um dinheirinho mais rápido, eles iam para matar pai. Foi a minha avó, sim, minha avó, que é a mãe do meu pai, era índia legítima. Agora, meu pai também fazia parte porque ele puxava um pouco lá da mãe. 15 irmãos, todos nasceram lá e criaram lá na morraria. Porque é fechada a serra de um lado e do outro, né? Não tem quase saída só aqui, descendo aqui para Saloba mesmo, não existe mais. Só existe a Saloba Grande, a comunidade Saloba Grande. Por que vocês deixaram a região e vieram tudo aqui para Saloba Grande? Porque virou uma estação ecológica, a Serra das Araras, lugar de criar animal silvestre, solto. Uma área do governo que preserva a natureza. Não pode matar bicho de qualidade nenhuma, nem cobra. Não, eu gostaria de sempre estar lá, só por causa de eu ver os animais, né? Porque lá o ar é puro. Aqui vai respirar um ar puro da floresta. Mas eu gosto daqui também, porque daqui eu estou enxergando tudo, a serra, né, também um pouco. As ocupações posteriores, que provavelmente tiveram início pós o ciclo da mineração em Cuiabá, Livramento, com a escassez das minas, populações remanescentes dos primeiros habitantes que se deslocaram no século XVIII para Cuiabá, para as minas do Cuiabá, passaram a voltar os olhos com interesse em possuir terras. Então, essas populações foram, de alguma forma, geografizando esses espaços e foram renomeando esses espaços que ficaram conhecidos com o nome de bocaina. Esse vão entre serras ficou conhecido como bocaina. Então, tem algumas bocainas que são muito conhecidas, muito tradicionais, onde se desenvolveram algumas comunidades de moradores. Bocaina do Moquém, bocaina do Chiqueiro, bocaina do Coqueiro. Outras regiões também, como Salobra, Salobrinha, entendendo? Formiga, outras regiões aqui desse complexo que nós chamamos de Morraria, que se estende por mais de 400 quilômetros. Então, várias comunidades foram se estabelecendo. Se constituiu uma comunidade bastante interessante, porque como ela está entre morros, né, é como se ela ficasse um pouco isolada. E como a formação de Cáceres tem a ver também com essa constituição desse espaço da morraria, desses povos, houve uma certa, digamos, limitação, né? A cultura que se produziu ali, ela ficou meio que fechada, então ela perdurou por muito tempo. Tá? E isso é que faz dessas comunidades, né, uma singularidade na cultura mato-grossense, na cultura cacerense. Então, do ponto de vista dessa ocupação, nós podemos pensar que o povo que habita essa região aqui é uma síntese de diferentes populações, entendeu? E nessa forma também, já que nós temos um povo habitando aqui que é uma síntese de diferentes povos, como eu já falei, indígena, não indígena, afrodescendentes. Então, tudo isso gerou um modo de vida bastante característico daqui, bastante peculiar, o modo de se relacionar entre essas populações e, sobretudo, desenvolvendo estratégias linguísticas, estratégias de domínio da natureza, de compreensão da natureza e de interpretação de como viver aqui. Né? E a gente sabe que Cáceres é resultado de uma formação histórica que remonta ao processo do bandeirantismo, né? Os bandeirantes paulistas que adentraram o território e que já veio trazendo toda uma influência externa também. Tá? Então, século XVIII,
Cáceres surge como Vila Maria do Paraguai, e essas terras daqui eram terras que eram divididas em forma de sesmarias, que era o processo em que as terras eram distribuídas, vamos dizer assim. Tenho 83 anos. Nasci e criei na comunidade. Essa aqui é uma sesmaria. Uma sesmaria é uma área muito grande que tem os proprietários. Então, dentro dessa sesmaria aqui, essa sesmaria onde nós moramos, onde nós habitamos, chama-se Bernardo Dias. E a outra ao lado, aqui ainda faz parte dessa sesmaria, tem uma parte que é de palmeiras também. Mas então tem aqui o meus avôs que compraram aqui. A sesmaria é uma área muito grande. Nesse lugar, toda essa idade, sinto orgulho de estar aqui. Tenho 89 anos, nasci aqui. Essa sesmaria aqui é tudo meu avô. Sesmaria Palmeira. Foi entrando gente. Primeiro foi nós aqui, meu pai. Aí foi o finado Satuzinho, que morava ali em cima. E daí foi chegando mais morador. Cada um apropriava do lugar e era dono. Ah, então as pessoas se apossaram da terra do seu pai? Do meu avô. Ah, do seu avô. É. E depois formou-se a comunidade Saloba Grande. Por quê? O senhor sabe por que a comunidade tem esse nome, Saloba Grande? Cada rio. Saloba e a Saloba Grande. O rio. Outro nome que punharam é Brandinópolis. Esse não pregou, ninguém conhece o Brandinópolis. Por que Brandinópolis? Foi o nome do cara que já tinha comprado aqui, que é Brandino. Ah, então recebeu esse nome por causa do Pedro Brandino. É. Aí Brandinópolis. Brandinópolis. Né? E essas sesmarias, elas foram, claro, os grandes proprietários, né, recebiam, e a família Ferreira Mendes, que é o João e o Pedro Ferreira Mendes, receberam um grande espaço de terra e eles doaram um pedaço dessas terras próprias para constituir a comunidade do Taquaral. Então essa comunidade é uma comunidade histórica da região. Ali ficou como se fosse um reduto da família Ferreira Mendes. Né? Até há pouco tempo, eu lembro que na minha infância a gente ainda participava das festas religiosas lá, e era praticamente a família dos Ferreira Mendes todos presentes ali. Né? E isso faz de mim uma herdeira do sangue morroquiano também, e isso me encanta bastante. É muito comum para a gente, em determinado período do ano, porque aqui na região da Morraria fica muito bem caracterizado os períodos, as estações do ano. Por exemplo, o período da seca, a gente reconhece a seca rapidamente, né? Porque tem uma variação de temperatura, sobretudo um comportamento das árvores do cerrado, da vegetação, né? Então a gente tem um comportamento das flores, por exemplo, que chega na estação da seca, né? Que a gente vê na época da seca, que começa a brotar flores. A gente olha essa serra, está tudo florida, cada vez de uma cor. Tem a época da flor desse ipê que está aí, ó, essa qualidade, esse daí é o ipê roxo. Aí tem uma flor amarela que flore a serra todinha. Aí de repente acaba aquela flor amarela, vem uma flor roxa de novo, que é de um cipó que tem, esses tipos de carijó, a flor roxa. De repente, quando vai findando as águas, a seca vai chegando bem para o final, ela fica florida de branco. Tem várias flores brancas que estão na serra de branquinho. Então isso é uma coisa que deixa uma lembrança para a gente. Mas a gente já sabe também que na estação da seca a gente vai ter frutas do cerrado, né? A gente vai ter o orvalho que os goianos
pessoal de outra região chama de cagaita, para nós é orvalho. Xarope de casca de jatobá, xarope de casca de cumbaru, casca de laranja, que ele faz xarope dele, erva de bicho é bom para fazer remédio, erva cidreira, capim cidreira, é para febre, para dor na cabeça. Até hoje eu recebo aqui no meu sítio pessoas que vêm aqui pedir: ô professor, deixa eu extrair aí a seiva do jatobá. Minha mãe utilizava, os antigos utilizam e muitos utilizam até hoje no combate à tosse, problemas pulmonares, né? Nós temos aqui, por exemplo, o melão do São Caetano, né? Que também é tido assim como uma planta medicinal de excelente qualidade. Nós temos a aroeira, as pessoas utilizavam para fazer o melado de aroeira, por exemplo, quebrava uma perna, quebrava um braço, quebrava alguma coisa, então você fazia aquele emplasto de melado de aroeira, que era uma forma assim de você imobilizar as componentes desse melado e ajudar no processo de cicatrização e de junção dos ossos, enfim, de onde tivesse quebrado. Uma outra planta também muito utilizada aqui na região pelos moradores antigos da região é exatamente o angico, que não é só para lenha que serve o angico, né? O angico tem várias utilidades, né? A lixeira, a lixeirinha, né? O angico, por exemplo, é excelente, eles utilizavam para fazer o tratamento do couro, né? Do couro de animais silvestres, o couro da vaca, né? Quina, que utilizava também para medicamento, não só como antibiótico para a gente, mas também para animais domésticos, né? Antibiótico para galinha, para criação, enfim, tem todas essas estratégias do povo da Morraria. Então todo mundo tinha saúde. Remédio era lá do mato, como tem esse aí é pinhão roxo. Isso é remédio também. Tem aquele outro lá, é sabuquinho. E eu colho quantidade dele, aquela moita que está ali. Eu colho quantidade dele para guardar. Se comeu qualquer coisa, sentir o estômago não está bom, ferve ele, toma. Para estômago inflamado. O que eu lembro mesmo é só uma de legramina que a mãe banhava muito para banhar os tios, os pequenos. Então, veja, se ali se constituiu uma comunidade isolada, única, né, ali praticamente se condensou uma forma de falar, um jeito de falar muito genuíno, tá? E isso até há pouco tempo, quando a gente ainda mantinha essas relações, era possível você sentir como é que essa linguagem se constituía de uma maneira bastante, digamos, presa ainda àquelas tradições, né? Ou seja, se mantinha o jeito de falar à moda marroquiana. Então, se você, por exemplo, assiste a uma festa de São Gonçalo, a uma reza de São Gonçalo ou de São Sebastião, você vai observar naquela linguagem os traços linguísticos que, infelizmente, estão se perdendo. Viva a pureza da Virgem do Carmo, José e Santana, já que é tu amor. Aí responde: Virgem Santíssima, não permita o vivo nem moro em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem do Carmo nós há de valer. Nós há de valer com o seu milagre, pois ela mantém o seu escapulário. Eu sou distribuidor de reza. E a rezadeira era Alice.
Na Alice, ela não era Nicolau de Ferreira Mendes. Aí ficou a filha dela, que é a Maricota. Eu tenho muito do sangue morroquiano, como eu disse, né, dos ancestrais Ferreira Mendes, do qual me honro muito e me encanta muito estar naqueles redutos, porque são comunidades que guardam a memória dos patriarcas, né, os primeiros donos dessas Marias, que foi o João e o Pedro Ferreira Mendes. Então a morraria é para mim uma relação de afetividade e de memória histórica e cultural também. Essas comunidades da morraria, elas são muito embasadas nas questões religiosas, né? Então são comunidades que eram antigamente chamadas de comunidades santas. Mas Cururu, Siriri, Reza de Santa Teresinha, tem Reza de São Sebastião. No outro tempo fazia uma festa lá de São Vicente e tinha outro morador que fazia uma festa de Santo Antônio. São Luís, São João, era de ano em ano. Chegava o dia da festa, o povo reunia, cada santo tinha seu dia. Bebida era cachaça pura. Nesse tempo nem cerveja existia por aqui. Matava vaca, matava porco, matava galinha. Nós comia canjica de milho, socava o milho. Fazia canjica para comer com feijoada. Feijoada, com toicinho de porco, nós matava porco, ficava pano e mais pano, toicinho pendurado aí até vernear. Carne com banana, carne com mandioca, feijoada. Porque elas cultuavam e ainda cultuam em pouca extensão, mas ainda há alguma manifestação dessa cultura, festas religiosas. Né? A Taquaral, basicamente, que é a que eu conheço mais de perto, todo ano existe a festa de Nossa Senhora do Carmo. Né? E ali, nessa festa, são feitos praticamente todos os processos de realização da festa da Santa, né? Em volta da igreja do Tanquaral, que é uma igrejinha pequena, que tem um sino belíssimo, né? Dizem, inclusive, que esse sino foi transportado de Cáceres para lá, no ombro dos fiéis, né? Acompanhados de banda de música e todo um aparato religioso que na época era bastante forte, né? Era uma festa bem animada, bem forte mesmo, que quando falava a festa do Taquaral, o cacerense praticamente já estava lá para participar. Inclusive, o Instituto Histórico de Cáceres executou um projeto, o Projeto Anauê, que trabalhou um pouco em cima dessa questão, né? Fizemos alguns registros, mas basicamente nós participamos de uma festa que é praticamente um culto, que é a dança do Cururu e do Siriri e do São Gonçalo. Então aqui a festa era... Toda a vida foi... Isso foi a tradição do povo. Então ele formava o cururu aí em boca de noite, para suspender o mastro, ou mesmo que não tinha mastro, mas era o cururu. Aí depois que terminava o cururu, ia rezar. Rezava, aí o cururu começava de novo, começava baile. Tinha baile, siriri, ururu, aquelas brincadeiras daqui. Festa de Santos assinava para outro ano, era uma irmandade. Vários companheiros, que era 15, 20 companheiros para fazer a festa. Aquela festa durava 3 dias, 2, 3 dias de noite. Tocava, quando tinha companheiros, a gente tocava. E hoje eu não toco mais. Eu não desaprendi, né? Já desaprendi, mas que eu tocava com os companheiros, cantava, tocava. E a festa de primeira era só instrumento. Viola de coxo, sanfona, violão, pandeiro, enfim, tambori. É só esse que tinha. Comprei um carro chapeado e uma badana macia.
Caminho branco ainda deita corria, um peitora de bolinha e uma estrela que brilha. Foi tão fácil quanto para ver o que acontecia. Quando nasceu na cidade, com a pesca toda infectada, todos estavam na rua para fazer na calçada. As mulheres que passavam olhavam admirada. No meio dela tem uma que me prendeu olhada. Porque eu, pelo menos na época, no tempo, que meu avô, meu pai cantava cururu, nós não entrávamos na roda de cururu para cantar, nós cantávamos o caminho da roça, ia apanhar água longe. E aí nós formávamos cururu nas estradas do córrego, da roça. E aí a gente, quando pensou que não, a gente já estava maior, aí os pais da gente já começaram a chamar a gente também. Na hora do cururu deles era só deles. Mas aí de repente chamava a gurizada tudo para cantar cururu, só cururu da gurizada lá. E tinha gurija bem prática no assunto, cantavam para dar. Por que não podia vocês cantar junto com eles? É porque na hora deles eles cantavam muito, puxando vida de santo e esses tipos de coisa, né? E a gente que era pequeno não sabia, então eles deixavam para depois. Só que tinha sempre um mestre ali ensinando a gente também, para poder, hora que a gente fosse cantar na roda de cururu, na festa, então que a gente também já fosse aprendendo alguma toada, algum trovo, cantar tudo trovado, né? Para poder puxar a vida do santo. Como foi o São Gonçalo. São Gonçalo todo mundo tinha livro que muita gente estudava para tirar o São Gonçalo na vida do São Gonçalo. Não era assim só fazendo trovo particular. Era tirar o São Gonçalo cantando, puxando a vida do São Gonçalo. E assim a ladainha também, que o povo tira ainda também. Mas uma característica fundamental dos morroquianos é que os morroquianos praticamente eram autossuficientes. Aqui se produzia tudo, ao contrário do Pantanal. O Pantanal especializou em produzir carne, mas o Pantanal não produzia grãos. Quem produzia grãos era a morraria. Nós tínhamos para o sustento o feijão, o arroz, o milho, tinha para tudo o sustento da casa. Ninguém comprava milho lá como eu vejo comprando hoje. Eu estou gastando 3 sacos e meio por mês de milho para criança. Então do primeiro não. Do primeiro todo mundo tinha, plantava, colhia aí à vontade. Levava para vender e tinha do seu sustento para criação, para tudo. Olha, melado de cana, entendendo? Aqui se produzia o tabaco, o café, entendendo? Uma variedade de café adaptada à região, onde se produzia o ano inteiro. Eles colhiam o próprio café na sua própria propriedade. Ali produziam o tabaco, a folha do tabaco, onde eles beneficiavam, entendendo? Enrolavam, faziam todo o processo de transformar a folha do tabaco em fumo de corda, né? Enfim, as estratégias adotadas pelos morroquianos são inúmeras. De primeiro mesmo, a coisa vai mudando para melhor e depois acaba sendo pior. Porque aqui, todo mundo plantava roça aqui, pegava primeiro carro de boi. Colocava no carro de boi aí, bardeava tudo para a cidade. Esse mundo aí de Manjolim, aí esse lado. Aí passou a ser o carroção, rodadura. Aí depois passou o charrete. Aí hoje não é charrete, não existe mais. Por quê? Porque esse povo foi mudando tudo para a cidade, para melhorar, para estudar, fazer filho estudar, formar filho e tal. Foi deixando a roça e lá foi aumentando
o consumo das coisas lá, de alimento. Foi aumentando o consumo e aqui no sítio parou a produção. Produzia lá mesmo, próprio alimento lá. E ainda tirava para vender, para comprar alguma coisa que não produzia lá, né? Que tinha que comprar em Cáceres. Tropa de boi de cangaia. E lá não funciona carro de boi, não. Faz a cangaia e põe 2 bruacas, um de um lado, outro do outro. Tem 2 forquinhas assim. Aí faz a bruaca de couro do boi mesmo, põe a archinha em cima, enganchado. Um de um lado, outro do outro e levava para casa para vender. 4 dias, só para chegar lá. E o senhor vendia farinha para a comunidade? Vendia farinha para fora? Como que era? Levava para casa. Era manual, tudo à mão mesmo. Levava no ralo, torrava no forno, forno de baixo. Às vezes eu vendia para comprar outras coisas. Comprava açúcar, sal, guaraná de Aravá. É interessante que até meados da década de 80, a Praça Major João Carlos, que hoje encontra toda urbanizada, toda repaginada, era o lugar onde os morroquianos, os tropeiros, os condutores de carros de boi, que levavam a produção, o excedente da produção dessas propriedades autossuficientes para negociar na cidade, ficavam hospedados no mercado público municipal, que depois virou o Museu Municipal, e eles estacionavam ali na Praça Major João Carlos os carros de boi. Entende? Esses carros de boi, então, ali você tinha o transporte de milho, arroz, feijão, carne seca, banana, farinha de mandioca, enfim, toda essa pauta de produção que eles tinham aqui na região. Naquele período não tinha estradas, tinha uma dificuldade muito grande, as estradas eram precárias, as pontes. Eles gastavam muito tempo nesse transporte das bocainas aqui da região da Morraria até chegar à cidade. Essa imagem aqui mesmo é uma imagem de meados da década de 80. São as últimas imagens que a gente tem desses carros de boi ali, nessa confluência ali da Avenida 7 de Setembro. Essa outra imagem aqui, por exemplo, é uma imagem da 7 de Setembro. Você vê um menino, um rapazote, um garoto conduzindo um carro de boi na guia, entendendo? E provavelmente o pai dele ou alguém da família que ia atrás, que era a estratégia que eles utilizavam. Mas a gente vai perceber também que ele está descalço. Então essa é uma das características desse povo aqui da Morraria, desses homens que desenvolviam uma resistência muito grande em caminhar léguas e léguas. Mas era comum também a gente vê-los na cidade calçados com alpercata, que era um calçado bastante rudimentar, bastante rústico, de borracha de pneu de rodante de automóvel, de caminhão, entendendo? Onde eles faziam tiras de couro cru, né, para calçar como uma sandália trançada nos pés. Mas obviamente que eles eram homens e pessoas de muito respeito, de muita lealdade. Os comerciantes, por exemplo, que negociavam seus produtos, que vendiam produtos, existia muito respeito entre eles. Meu pai mesmo era um desses homens que comercializava com eles. E eu cresci nos balcões da casa comercial do meu pai, ouvindo os morroquianos chegarem e falar: eu quero um pareio de roupa. Um pareio de roupa significa que você quer a calça e a camisa. Aí a gente perguntava: você quer um pareio de roupa de serviço ou de passeio? De serviço é aquela rústica, mais rústica, utilizada no trabalho. E de passeio é aquela que serve para ir em alguma festa de santo na comunidade, alguma celebração na comunidade, enfim. A gente ia, chegava lá, a gente ganhava até presente daqueles comerciantes. Mas falava para o pai da gente: mas como é que o seu menino entende os boi? Entendia tudo o que a gente com pau, o dinheiro sempre com pau. O boi que avança, futucar no nariz dele, aderava, né?
Então vinha gente naquele tempo ver os bois, ver como é que a gente, a tradição que a gente cuidava daquele boi, né? Dar água para os bois, tudo manso. Quando ia fazer viagem, às vezes a gente estava meio cansado de ir a pé, era boi de cangaia. Às vezes a gente até montava meio por cima da cangaia, guri, pequeno. Antigamente não tinha estrada, não tinha nada, você andava das calças arregaçadas no orvalho. Hoje não, hoje tem estrada, tem ponte, tem tudo. E aqui na casa da dona Margarida, olhando o quintal da casa dela, encontrei essa peça aqui, ó, muito antiga, que era usado para socar arroz, a limpeza do arroz, de milho, para alimentação. Farinha de milho. Sim. E como que funcionava esse monjolo? Eu mentia, ele aqui tinha coxo aí. O mundial mentia d'água, aí ele ia lá em cima, aí de lá não via. Você matou galinha, matou porco. Ah, sim. Batia para comer. Aham. E ele chegava e comia. Aí comia. E caiu. Matar galinha, de matar porco. Uhum. Então esse monjolo funcionava com a gravidade da água. E aonde que colocava o arroz para socar? A vasilha é aqui. Ah, sim, esse aqui é a vasilha que colocava o arroz. O arroz e o milho, né? E depois, quando o arroz já estava processado, que estava limpo, ia para onde? Ia para água. Mandava ele. Aí. E essa outra peça aqui também faz parte do monjolo. Para que era isso aqui? Essa aqui é tipo uma gamela. Isso aqui que é de água aqui. Enchia de água. Ah, sim. Daí enchia de água, isso aí. Uhum. Então a água caía nessa gamela. Caía aqui, nessa aqui, daí caía aí. Uhum. Daí que caía no chão. Ah, sim. Nossa, menina d'água. Assim. E essa água vinha da onde? Vinha do lado do Ribeirão. Esse aqui é um engenho de moer cana. Esse aqui é o formato dele aqui, ele é bastante doméstico aqui, utilizado aqui na região. Ele é aqui da região. Eu fiz questão de comprá-lo, trazê-lo e colocá-lo aqui para preservá-lo. Eu fiz essa cobertura aqui para preservar, mas ele era um instrumento que era movimentado por um animal de tração, um boi, um cavalo, né? Uma vara que saía daqui. Então esse animal ficava rodando no entorno do engenho e as pessoas iam colocando então o material, a cana de açúcar aqui, para que fosse espremida aqui. Então esse caldo ia caindo aqui, né? Ele aparava aqui embaixo. E esse caldo então que ia ser beneficiado, ia virar belado, açúcar, uma peça toda artesanal, toda ela feita manualmente, feita com enxó, com facão, com machado, entendendo? Os pés geralmente são de aroeira, que é uma madeira que dura mais. Né? Essas moendas aqui, dá para a gente perceber que é uma madeira assim, diferente do pé, né? Uma madeira que permite ser lavrada, ser trabalhada. Isso aqui, esses dentes da moenda, ele atravessam, aí são encaixados aqui. E era todo ele feito assim, era passado um sebo, né, para fazer uma lubrificação que não interferisse no sabor, na qualidade do caldo de cana. Daqui é o ganzá. Ele é instrumento junto com a viola. Pode tocar no cururu.
tem que ter um ganzal para trocar de rede de zoado, né? De som ali, né? Enquanto ele está aqui, nesse jeito aqui, não tem condição de tocar. Mas aí a hora que terminou, racha todo ele assim, né? Ele dá a zoada, a zoada. Se não rachar ele, não dá zoada. Qual é o material que o senhor está usando para fazer? Taquara. Taquara de oco. Você tem a taquara pau que não tem oco. E tem essa que é ocado. Então essa é a principal. Se não rachar ele não dá zoada. Então se racha ele, aí ele dá zoada, o tropé. Então, barulho, né? Aí por isso que tem que rachar ele. E ele mais importante é a hora que ele estiver bem mais seco, que aí o barulho será bem melhor. Tropé dele. Mas por enquanto ele está muito bom. E esse pauzinho que está aqui, chega lá, fura ele com uma coisa, amarra um fio nele, e aqui este outro lado fura aqui também, já de pendura aqui, para a hora que for precisar. Ele não pode tocar com coisas de ferro, porque arranca todinho. Então isso daqui também, ele também se gasta também com o tempo. Eu tenho que fazer outro. Aí aí não pode tocar duro ainda, porque eu tô vendo. O prato também é para tocar, acompanhar aqui também. Mas ele é acompanhado com uma colher ou um garfo para bater mais duro, porque com esse pau aqui, ele não funciona bem, não dá zoada, né? E então com o garfo ou a colher ele dá barulho bem mais consoante. Papai fazia. Então... Fazia papo, fazia peneira. É na comunidade Córrego Fundo que encontramos uma das maiores riquezas dos povos morroquianos, o buriti, que é uma espécie de palmeira utilizada na confecção de vários utensílios. Nós, povos moradores das comunidades tradicionais da Morraria, carregamos as tradições antigas herdadas dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, e uma das tradições é a produção do apá. O apá é para coar o arroz quando a gente, de primeiro antigamente, não tinha essas tecnologias. Então, tudo era plantado aqui no sítio. E dentre esses cultivos da comunidade, os antigos plantavam arroz. E na hora que passava o arroz ali no pilão, precisava depois de coar o arroz. Esse apá servia para tirar o que não prestava. Por exemplo, o bagaço do arroz, ele caía. A gente fazia o movimento com o arroz, ficava apenas o arroz branquinho dentro do apá. Esse aqui é o buriti, que a gente usa para fazer o apá e a peneira. Temos que cortar, levar para nossas casas, esperar em torno de 15 dias para que seque. Eu aprendi a fazer o pá com minha tia Xandinha, ensinada a tia Xandinha. Enquanto ela estava ensinando a tia Antônia, aí eu estava lá de lado só espiando. E por fim eu aprendi, a tia Antônia não aprendeu. Ela falou, olha, comadre Antônia,
Quem está aqui espiando que vai aprender, a senhora mesmo que está batalhando não vai aprender. E por fim eu aprendi e ela não. E aí eu cheguei em casa, apanhei um buruti de pota. Naquele tempo eu pegava a casa só com buruti. Nesse tempo a porta nossa era de buruti. Então eu arranquei um buruti da porta e foi se pilhei. Aí meu pai foi se tocar, mas puta merda, foi apanhar buruti de porta para fazer a pá. Falei, eu quero aprender, meu pai, eu não sei onde eu acho buruti. Era a porta, janela, tudo desse jeito. Daí aprontava a casinha de barrote, ia no brete, cortava o buruti e vinha fazia desse jeito para fechar a casa. Daí amarrava aqui, daí abria. Aí aqui é para tirar a tala do buruti. Assim. E agora o buruti está seco demais e duro para se pilhar. Cipiar é o ato de afinar as tiras do buriti com o auxílio de uma faca. As tiras são feitas com a casca da planta. São elas que darão forma ao artesanato. É um trabalho demorado e sua complexidade depende do tamanho do apá. Dona Miritina cipia com muita habilidade. Cipia sem parar. Suas mãos já criaram muitos apás, que estão espalhados pela vizinhança. Aos poucos, o apá vai ganhando forma. O traçado precisa ser perfeito para que nada fique assimétrico. As tiras são organizadas de duas maneiras, um grupo na horizontal e outro na vertical. Tem dois jeitos de trança. Tem desse daqui e um desse de munha. O redemoinho começa aqui no meio, né? Aí trabalha os 4 pontos, sim. Logo, o apá vai aparecendo. Dona Miritina vai inserindo os toques finais e conferindo o trançado. É preciso também criar um arco para costurar o apá. Ele é feito de um cipó colhido na própria comunidade. Os locais o chamam de cipó d'água. O arco você já tira o cipó e vai cortando ele, picando até daí alisa ele tudinho, como estou fazendo. Daí amassa ele para investir lá. Agora nós vamos vestir o arco no tecido do apá para ele ficar firme. Uma malinha para costurar o arco no tecido do apá para ficar firme. Se não arrumar isso daqui, não vale nada o tecido do apá. Tem que arrumar isso daqui para ficar firme, para banar. Depois de costurado no arco, é preciso cortar o excesso das tiras do apá.
olha a luzia, e eu não sei explicar, mas diz que fala que diz que tinha uma mulher que chamava Luzia. Aí ali tinha um quadro, diz que essa Luzia vinha nesse córrego. Aí não sei se a mulher lavava roupa, não sei o que, se ela passava por ali. Aí que fala que pegou, falar que é Luzia, o meu apelido do lugar, Luzia. E aqui onde nós morávamos era Retiro Pau Furado. E pra cá era, aí ficou como Luzia. Daí agora ficou comum, ficou Luzia, ficou Retiro. Vários utensílios de barro são produzidos pelas mulheres da comunidade Luzia do Retiro. Trata-se de um conhecimento ancestral preservado entre elas e repassado por meio da oralidade. Atualmente, as anciãs do local são as detentoras desse patrimônio histórico e cultural, como Dona Feliciana, que sente muito pela juventude local não se inteirar dos costumes dos antepassados. Pois é, eu aprendi a fazer vazia, foi em 78, a minha sogra fazia, né? Aí eu ficava olhando ela fazer vazia. Desde criança eu via fazer isso, minha mãe fazia, sempre já era por aí. Eu já metia com isso desde criança, que ela já cultivava eu para ajudar a apanhar, queimar essas coisas. Então essa parte aí, em termos de tudo essas partes, eu não sou capaz de fazer, mas sobre queimar essas coisas, eu entendo tudo isso. Aí eu falei, mas será que eu dou conta de fazer esses trem? Aí ela falou assim para mim, você dá conta, é só pegar o barro, a cinza, e foi massa e fácil. Aí um dia eu convidei com o cunhado, falou, vamos tirar uma casca? Aí nós fomos lá, fizemos uma comidinha, arrumamos na marmita, pegamos um machado e fomos lá em cima do morro, daqui lá dá uns 5 quilômetros. Aí nós passamos o dia lá tirando a casca de um pó longo, dessa grossura em pó, tira meio saco cada um de nós. Aí nós viemos, daí arrumamos para secar, aí eu falei, agora prata o barro. E eu não sei onde que tem barro. Falei, não, nós sabemos, eu sei onde que tem barro, porque uma laria que o homem fazia teia, lá não tem, não vai lá tirar. Aí nós fomos, e eu pego. O começo era aí, nesse corpo. Ali onde se passa, nós tudo passa que vai lá para o Valmir, para essa luva, esse corpo ali, é o mesmo corpo aqui. Aí nós pegávamos ali nos começos. Aí, sei lá o que foi, eu estava de uma trincheira lá onde tirava o barco, tirava só colar de lá mesmo. Aí já tinha o bom descobrir um barreiro lá na lagoa do povo, lá embaixo, mais ou menos que ele. Aí lá ia, sempre eu ia para o José mesmo, eu ia lá, fazia maloca de barco, saía, só daqui dali volta lá para os outros. Aí tiramos o barro, mesmo para secar, aí fomos, a casca estava sequinha mesmo ele, soquemos, comemos o barro na água, daí nós amassemos o barro, cada um sentou para lá, um sentou para lá, sentou para cá, acho que aprender a fazer, né, porque nós não sabíamos. E nesse nós para fazer, ela desistiu e eu continuei meu serviço que eu estou fazendo até hoje. É a casca de uma árvore que se chama casqueira. A casca é para fazer a panela, para tirar, para queimar, para socar. Daí queima, soca ele, coa, para fazer a cinza, para fazer a mistura do barro. O barro é ligando, porque se não tiver a liga não levanta a vazia, né? Tem que ter a liga do barro. E o barro é preparado só para fazer isso aí. Não pode ter pedra, nem cabelo, nem bagacinho de arroz, nem poeira. O pano tem que ser limpo para sentar o barro para fazer a vazia. Aí eu vou sozinho, eu pego hoje, outras linguagens eu vou perto um pouquinho, na outra onda, outra boca com enxadão ou com saraquá. Aí põe o seu saco que põe esse barro, tem que estar limpo, tanto faz o saco com a mão, tudo, não pode ter. A pedra até que vem, né? Porque daqui no secar eles tiram o que não presta. Mas o problema é que tem que estar limpo o saco, põe dentro de uma sacola, põe dentro de outro saco, para o suor da gente não passar no barro da movina. Se você passar, rebenta.
qualquer com cabelo de um gato que caiu, desse aí já foi. O barro é preto. Tem preto e tem pissarra. Como esse daqui é mais para pissarra, né? E eu tenho aí que é mais preto. Eu faço panela, faço pote, faço cuscuzeiro, faço fruteira, faço copo. Aí eu gosto de fazer mais moringa, pote, panela. Aí chega em casa, coloca num forno, num trem, aí decora o forno com um saco limpo também, com um pano limpo. Põe aí para secar, não é para tomar chuva, seca, uns 3, 4 dias tá seco. Aí eles vão ensacam de novo, aí que vão fazer os negócios que eles querem, a panela, pote, o que quiser, aí a casca já está queimada também, soca, mistura tudo. Essa cinza fica igualzinha aquela cinza do fogão. Daí pega a casca e seca bem ele, e montua no chão e taca o foguinho nele. Daí ele vai e queima, daí ela fica bem montadinha a cinza, daí pega ele e coloca no saco. Aí chega em casa, daí toca tudinho, coa tudinho para fazer a vasilha, tem que ser coado, bem socadinho, coado. O pilão tem que ser limpo, o mão do pilão tem que ser limpo, porque se for sujo ele vai queimar, arrebenta. Daí depois de pronto, aí vazia, daí você pega a lenha, faz a calheira do fogo, aí você coloca as panelas tudo, a gente esparrama a brasa, né? Daí você coloca todas as panelas ali na brasa, você coloca um bocadinho de brasa dentro dele e pega a casaca, corta a casaca do buruti e arruma tudo em cima. Aí pega o fogo, daí ele aqui. O barro tem que chegar em casa, tem que arrumar no sol para secar. Aí coloca no sol, daí a hora que estiver bem seco, daí você fazer a vasilha, você tem que pega a vasilha e mide o barro, coloca na gamela de água, daí ele vai quilo. Aí você vai amassar, fazer o preparo para fazer a vasilha. Dona Feliciana prefere organizar tudo no chão. A sala de sua casa é o seu ateliê. Ali, ela dá forma à argila. Ela manipula com destreza a massa feita de barro, cinza e um pouco de água. Para quem assiste, parece simples, mas ela utiliza bastante força para deixar a massa homogênea. Aos poucos, ela separa a quantia necessária para a criação da primeira panela. Em seguida, começa o processo de modelagem da panela de barro. Para fazer a base, é preciso forrar um pano em um prato, inserir a argila e modelá-la até ficar com um formato circular. Os excessos são retirados com uma faca. Depois, é necessário construir o que a artesã chama de pitada. A pitada é um pedaço de barro enrolado em uma tábua limpa. A pitada precisa ser longa e fina. Depois de pronta, é inserida na base e várias camadas são colocadas uma em cima da outra. A quantidade de pitadas, conforme Dona Feliciana, depende do objetivo do artesão. Em seguida, é iniciado o procedimento que a artesã chama de grossar, que consiste em molhar um sabugo de milho na água e friccioná-lo sob as pitadas, até retirar todos os desníveis. Dessa maneira, ela alisa a estrutura de sua panela. É como se estivesse escovando o barro. Após grossar a parte externa, é preciso repetir o processo na parte interna do artesanato. Entretanto, Dona Feliciana utiliza outro instrumento, um pedaço de cuia,
também chamada de coité ou cabaça. Ela conta que a cuia, além de grosar, afina a estrutura da panela. Além da cuia e do sabugo, o segredo do toque final está em uma pedrinha utilizada depois que a panela de barro estiver seca. Aí deixa eu endurecer, daí se torna e dá acabamento nele. Grossa ele com a pedrinha, aí deixa secar para queimar. Por fim, a artesã revela que a parte mais difícil da criação das panelas de barro é a confecção da tampa. Ela forra um tecido em uma tampa de panela convencional e vai inserindo aos poucos pequenas bolotas de massa até preencher a superfície por completo. Com a cuia, ela vai grosando e afinando a tampa. E essa que é a ciência da panela. Nós somos seres constituídos por memórias, não? Nós não existiríamos se não fossem as memórias, né? Fomos construídos por elas. E o fato de estar trazendo essa memória à tona faz com que as pessoas consigam se rever enquanto pessoas, né? Enquanto seres, nas suas relações humanas, que estão se perdendo em consequência exatamente desse avanço tecnológico, né? As relações humanas se perderam e se perdem um pouco, mas o trabalho com a memória pode ser a grande revanche nesse momento, né? O grande momento em que nós podemos estar revitalizando a cultura a partir de dar vida à tradição, dar atenção aos mais idosos, que são aqueles que guardam a memória, né? O respeito à formação étnica, a questão antropológica de formação do nosso povo, a questão do respeito aos idosos, isso tudo a memória traz como uma referência muito forte, né? Então não tem como sairmos dessa necessidade básica de preservação. Então, essa região toda para a gente, ela se reveste de uma importância fundamental para se entender a cidade e para entender a sua relação com o seu entorno, né? E também de pensar que grande parte dos moradores da cidade eram pessoas que tinham ligações familiares com os moradores dessa região mais alta, aqui do firme, como os pantaneiros falam, né, dessa região da Morraria, que em determinadas épocas do ano também interagia com os moradores do Pantanal, no sentido de que eles saíam para fazer serviços nas fazendas pantaneiras na época da seca, na época da estiagem. Então, sempre houve uma interação muito grande e de troca, de fluxo entre moradores do Alto e moradores da região alagada, né? Isso definiu, isso desenhou, isso descreveu uma dinâmica, né, da forma de viver aqui nessa região. É que não pode acabar essa tradição. Essa tradição é uma tradição que ela vem lá dos antigos para cá.
puxando. É uma tradição que ela é muito importante, que ela não é uma tradição assim de gente ganhar dinheiro sobre aquilo, é de pai para filho, vem para neto e vem vindo. Então ela não pode ser acabada. Meu avô morreu com 97 anos, ele era cururueiro velho, os filhos dele, tudo, e a região, a tradição era essa. Continua. Feliz daquele que ainda puxa essa tradição, que continua ainda seguindo essa tradição. Mato Grosso lindo, regresando con tanta saudade,